Bem, voltamos então no segundo bloco. O assunto hoje é o americano. Futuramente nós vamos falar também sobre outros clubes, mas o assunto é o americano. O americano hoje tem o melhor CT, vamos dizer assim, ainda em fase de conclusão, mas com a parte administrativa toda concluída, os campos de treinamento, concentração e etc. Né? Walter, você acha que depois de toda essa confusão, o americano saiu também no lucro? Depois de toda essa confusão, o americano saiu no lucro. Não se sabe até onde são verdadeiras as denúncias de irregularidade, de ilegalidade, as denúncias de desvio de dinheiro, as denúncias de desonestidade da administração anterior em relação à negociação. Isso não foi provado, as dúvidas existem. A venda de jogadores e tal, aquela coisa toda. Venda de jogadores, os números, os valores apresentados quando da negociação, uma provável falta de transparência, de honestidade e integridade na prestação, na apresentação dos números da negociação, algumas contradições que aconteceram e as acusações de que alguns dirigentes tenham sido desonestos e tenham se aproveitado da situação, tenham se beneficiado, desviado o dinheiro, enfim, essas coisas tristonhas que ficam e que fazem parte, infelizmente, da vida brasileira, não seria nenhuma novidade. Infelizmente, nós estamos aí com um mundo político permeado de desonestos, de ladrões, então a gente acaba tendendo a acreditar que isso pode acontecer mesmo em qualquer área, em qualquer setor da vida, né? É isso. Mas o americano saiu ganhando porque o negócio foi muito bem estruturado. O negócio em si... Como diz o outro, conchavado, né? O negócio em si foi detalhadamente pensado, a estratégia muito bem montada, e de modo que foi um negócio bem feito, foi uma coisa feita bonitinho aos olhos do público. E deu certo, não obstante essas acusações, mas deu certo. Quer dizer, parece que todos saíram ganhando, inclusive o americano. Exatamente. O que eu infelizmente, eu sei que os mais tradicionalistas, os mais... Né, dizem que tinham o estádio Godofredo Cruz, palco de grandes jogos de futebol, como um templo, digamos assim, do americano. Essa é a minha opinião. Tinham como um templo do americano. Entretanto, quando foi construído, me parece que no início dos anos 50, em 1950, na década de 1950, a cidade de Campos era uma coisa, hoje a cidade de Campos é outra, o município se expandiu. Eu chego a me perder às vezes, se você sair de carro, for num determinado bairro, você fica sem saber a saída por onde você sai. Não é como nosso amigo, por exemplo, Sérgio, que é o nosso embaixador lá na margem esquerda do Paraíba, conhece tudo, entendeu? Mas de modo que a gente fica realmente... Agora, eu vejo como uma modernidade a construção desse CT que não teria como ser feito sem acontecer a negociação do Godofredo Cruz, que estava ali realmente no Parque Tamandaré, numa esquina, uma curva super valorizada no campo imobiliário, mas que realmente, quando foi construído, é evidente, não havia em Campos o volume de veículos que há atualmente, a movimentação, o mercado imobiliário era completamente diferente, né? E eu penso que o associado do americano, que como você bem disse, não foi ouvido, e talvez se tivesse sido ouvido, sócios, proprietários de cadeiras cativas, né? Sócios beneméritos, talvez não tivessem aprovado
Né? E o negócio teria sido feito com mais alegria para todas as partes. Exatamente. Uma explicação mais detalhada do que seria, do que não seria, evidentemente. Talvez houve um temor da diretoria anterior que, em se explicando muito, houvesse uma negativa por parte da maioria dos sócios e impedissem a realização do negócio, já que o americano estava também atolado em dívidas. Não é verdade? Eu vou dizer a você que, na minha concepção, o americano saiu no lucro. É a minha opinião. Porque, mas é distante. Não é distante, pô, pelo amor de Deus. O torcedor, eu sempre digo aqui, o torcedor, né, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, ele sai de Campo Grande, de Bangu, ele sai de Padre Miguel, sai lá de Niterói, de São Gonçalo, para assistir o jogo no Maracanã, né? Demora muito mais tempo do que você pegar uma condução aqui. Sugeri aqui um dirigente do americano colocar, inclusive, nos dias de jogos, colocar ônibus, vans, alugar ônibus e tal, para transportar os torcedores, aqueles que não dispõem de condução própria. Então eu acho que eu vejo o futuro do americano como um futuro promissor. Não sei, sinceramente, com relação ao relacionamento, não sei, eu não estou por lá por dentro, do gestor, no caso que o gestor do americano hoje em dia é o Gilberto Mello. E a diretoria. O Kiko já foi embora, não está mais aqui já tem alguns meses que o Kiko deixou. Não é verdade? Um site, Fute Rio, publicou que o americano contratou 6 jogadores e mais um supervisor, que eu, inclusive eu nunca ouvi falar, pessoa de grande confiança do Gilberto Mello. Reportagem de emissoras aqui de Campos ouviram o presidente Luciano, ele perguntou, foi no site do americano? Disseram não. Ele disse, então não confirmo nada. Quer dizer, você não sabe se realmente, né, e talvez porque o diretor do americano me disse aqui anteontem, ontem, aliás, ele disse a mim que é claro que o Luciano está agindo certo, não está confirmando nada, porque daqui a pouco fica na especulação, o jogador não assinou ainda, depois o jogador pede mais, porque está havendo já algum comentário a respeito. Mas daqui a pouco, no último bloco, o bicho vai pegar, porque a gente vai falar sobre o Goytacazes Futebol Clube. E a situação do Goytacazes me parece inversa. Sem querer denegrir a imagem do clube, pelo contrário. O Goytacazes tem, queira ou não, a maior torcida do interior do estado. Isso aí, a federação divulgou no ano passado, aliás, esse ano, que o americano ganhou em arrecadação, provou que tem a maior torcida, mas baseando-se no jogo americano e Goytacazes, no Arizão, que o mando de campo era do americano, mas que tinha muito mais torcedor do Goytacazes que do americano. Daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre o Alveanil da Rua do Gás. Será que o Arizão também está encravado ali, numa rua de muito movimento e que... Será? Daqui a pouco a gente fala. Segura aí, pai bola.